Boa tarde a todos. Não preciso dizer do prazer, da satisfação e da honra de estar aqui hoje à tarde, especialmente entre os colegas que aqui estão. O tema geral é falar de uma nova agenda, e acho que todo mundo concordaria que, do ponto de vista econômico, nosso maior problema como país é que nós estamos razoavelmente entalados numa armadilha de crescimento baixo, ou que se pode chamar de renda média, né, que se traduz numa coisa bastante simples. Nos 3 últimos anos, o crescimento médio brasileiro foi de 2%, exatamente. Nós projetamos na MB um crescimento para esse ano de 1,6%, ainda mais lento do que no ano passado, o que resultaria em 4 anos de um crescimento médio de 1,9%. Né? Extraordinariamente baixo, para falar de forma educada. Ao mesmo tempo, não dá para crescer mais mesmo, porque a taxa de investimento se mantém renitentemente baixa. Né? Última indicação, último número do Banco Central, do IBGE, perdão, mostra uma taxa de investimento que subiu de 18,2% em 12 para 18,4% no ano passado. Né? Terceiro ponto, que também já é um consenso de partida para estabelecer coisas novas, é que nos últimos anos o governo atual se concentrou e se preocupou especificamente em adotar medidas que expandissem a demanda. Trabalhou fundamentalmente na expansão da demanda e apesar de todo esse esforço, né, a produção, o PIB resultante, o crescimento resultante, modestíssimo. Uma boa parte desse esforço vazou para o exterior, né, e não se traduziu em investimentos. Quarto ponto, também para compor um novo entendimento, é que os últimos anos mostraram que a tentativa de micromanejo da economia, que resulta numa profunda instabilidade de regras e causa uma enorme incerteza, foi um rotundo fracasso. Não fosse isso, teríamos crescido mais. Né? Portanto, a retomada da economia depende fundamentalmente de uma mudança, uma visão de governança do processo econômico, que tem que se traduzir em regras, procedimentos e proposições mais claras, mais estáveis, e que não tente substituir os sinais de alocação, os sinais de escassez relativa que o mercado traduz e mostra por esse chamado micromanejo da economia como um todo. Né? Esse eu acho que é o ponto de partida para a gente poder discutir uma nova possibilidade de crescimento econômico. E essa possibilidade de crescimento econômico tem que se traduzir, eu diria, em três ou 4 pontos mais importantes. O primeiro deles está ligado à infraestrutura de logística. Né? Acho que todo mundo concordaria, né, que a precariedade da nossa infraestrutura é uma das maiores razões pelas quais a produtividade no Brasil cresce muito pouco e pelas quais a produção também cresce muito pouco. Né? E isto, para poder realmente resultar em algo mais razoável, pede uma mudança bastante clara do ponto de vista da qualidade das regras dos leilões, das regras dos certames, né, e que deem mais convicção e mais conforto para os participantes, para o setor privado, a entrar nesses projetos. Isso envolve menos casuísmo nas regras, por exemplo, tentar fixar a taxa de retorno dos projetos, menos modificação nas regras. Nós tivemos muitos casos de leilões onde, na antevéspera de leilão, houve mudanças importantes de regras. Envolve também uma melhor preparação desses projetos. A qualidade de muitos dos projetos é muito fraca.
Um exemplo recente, de ontem, dos jornais, né, relata a postergação de eventos nos portos de Paranaguá, de Belém e outros portos, cuja origem são projetos muito precários, muito mal feitos. O caso do projeto de Paranaguá é extraordinário. Né? Na audiência pública, para discutir as regras, descobriu-se que os projetos realmente eram para lá de precários, e quem fez o projeto, uma empresa para a qual foi concedido o monopólio de fazer esses projetos de infraestrutura, mal tinha ido até o porto, foi feito à distância, né? quase pela internet. E, evidentemente, não conseguiu ir adiante. Da mesma forma, né, toda essa questão do licenciamento ainda é um pesadelo, tanto quanto os custos e a clarificação dos custos de compensações associados aos projetos. O resultado disso é que na área de logística nós andamos nada nos últimos anos. Ao contrário, voltou para trás, né, porque o aumento da produção agrícola, por exemplo, acaba demandando um aumento na demanda de transportes, e isto não corresponde aí ao conjunto de logística, que é da armazenagem, transporte e porto. Tem um filão de coisas a acontecerem por aí, mas a convicção que eu tenho como analista é de que esse approach de micromanejo, de querer controlar todas essas características, não levará, sob nenhuma hipótese, a uma mudança mais significativa por isso. Na mesma direção, e muito mais profundo, está a questão do sistema energético. Eu sei que de manhã alguma coisa já foi mencionada, mas, na verdade, nós chegamos a um ponto de um retrocesso absolutamente extraordinário nessa questão de energia, tanto no que tange a energia elétrica, quanto no que tange a energia de petróleo. O tempo não permite, a gente pode depois elaborar um pouco mais, mas a MP 579 do final do ano passado, né, que tentou consagrar e regular uma redução um tanto arbitrária e voluntarista das tarifas de energia, produziu um cataclisma no setor. O setor está judicializado, o número de ações é enorme, está totalmente parado, produziu um resultado na Eletrobras que é desastroso. Fosse uma companhia privada, ela já teria que ter submetido a algum tipo de proteção judicial, né, por esse lado. Né, e a isso se somou uma circunstância da natureza, que é um fenômeno climático bastante extenso de seca e altas temperaturas nesse início de ano. Né. O resultado é que nós estamos correndo riscos severos, apesar da utilização da termoeletricidade, riscos severos na adequada oferta de energia elétrica para o ano, problemas enormes para as empresas distribuidoras que ficaram descontratadas obrigatoriamente e não voluntariamente e têm seu balanço prejudicado, problema complicadíssimo na Eletrobras, um peso em cima do Tesouro de forma extraordinária, e em algum momento, se não esse ano, pelo menos depois que passar as eleições, é provável que esse custo todo que se embutiu no sistema efetivamente apareça nas tarifas. Eu fui do conselho da CESP em 1982, o que denota idade, naturalmente, e convivi com o desarranjo do setor energético ao longo dos anos 80, que resultou para aqueles um pouco mais velhos talvez se lembrem, na Lei Eliseu Rezende, de 1993, onde era tal a confusão no setor elétrico, o Tesouro teve que aportar mais de 20 bilhões de dólares para poder resgatar a capacidade de crescer do setor. Nós estamos, mutatis mutandis, naturalmente, numa situação de desarranjo dessa natureza, com problemas muito graves ali dentro. Petróleo e gás, eu sei que já foi falado, né, e só me lembra uma coisa que é uma curiosidade, né, talvez o governo que mais acredite no papel do Estado, desde o governo Geisel, tenha praticamente quebrado a perna das duas grandes empresas estatais brasileiras, né, que é a Eletrobras e a Petrobras, que não deixa de ser uma curiosidade extraordinária. Né. No caso da Petrobras, o que se pediu para a empresa, que é uma boa empresa, está piorando por conta desse fato, é impossível de ser entregue.
né? Quer dizer, pediu-se à empresa simplesmente aumentar a produção numa área difícil, que é o pré-sal, rapidamente, com muitos investimentos, com a melhor tecnologia internacional, e tudo isso sendo feito com congelamento virtual de preços de derivados. Nenhuma diretoria composta pelo Mandrake, pelo Super-Homem e pelo Homem de Ferro consegue resolver essa equação, e o resultado é que nós temos uma produção de petróleo que não cresce e um preocupante fato, uma empresa que levantou 8,5 bilhões de dólares ontem, que dobrou o seu endividamento, e a produção se mantém mais ou menos a mesma por esse lado, né? Isso aqui claramente não é sustentável. Há toda uma governança que tem que ser restabelecida, o próprio mercado de gás tem muito que se fazer. E tais como contraparte, como o senhor sabe, uma desorganização do etanol, do sistema de produção do etanol. O sistema de produção do etanol é um dos raros eventos de criação de tecnologia nacional, verdadeiramente nacional, na produção de um biocombustível avançado, que contribui positivamente, não negativamente, para o efeito estufa, né, e que está sendo destruído, literalmente destruído, paulatinamente, né, por esse tipo de política. Ademais, né, tem um problema mais complexo aqui dentro, é que, mais recentemente, né, por causa da termoeletricidade, os sistemas elétricos e de petróleo, que historicamente sempre andaram separados, hoje são interligados, e a regulação não acompanha isso. O melhor exemplo nessa direção é que o governo que se recusou a aceitar R$150, talvez, por megawatt de energia vindo da queima do bagaço de cana, de biomassa, está pagando hoje, o sistema está pagando, e vai acabar no Tesouro, 800 e tantos reais pela energia que não foi produzida a 150, né? Que não é exatamente a mesma coisa. Então, a sorte que o setor de energia como um todo tem que ser, de certa forma, redesenhado. E assim como sem água não tem vida, sem energia não tem crescimento. É tão simples quanto isso, nós vamos ter que falar. Terceiro ponto que eu acho realmente relevante, né, e acho que tem que ser retomado com mais características, é que talvez o Brasil devesse, na sua agenda econômica, respeitar mais suas vantagens comparativas. E aqui a minha tradição verde, a tradição agrícola, fala que é falar da cadeia agroindustrial, né? Há uma visão caolha, né, de que a agricultura é um setor atrasado, é um setor que, ao crescer, significa efetivamente piorar o nível médio, o padrão médio tecnológico do país, o que é um equívoco absoluto. A biotecnologia faz parte da fronteira tecnológica, a cadeia produtiva da agricultura é gigantesca, e a interface da agricultura com o setor industrial, tanto na parte dos insumos, dos fornecedores, quanto na parte dos transformadores e dos novos campos que existem para alimentos, para materiais, para química e outras, né, é enorme. Né? Tanto que, na verdade, se a gente pegar toda a cadeia agroindustrial, nós estamos falando de quase 1/4 do PIB brasileiro como um todo. E é o que tem segurado o crescimento, é só olhar o ano passado. Agricultura, um crescimento muito modesto de 2,3%, a agricultura cresceu 7%, e os seus efeitos indiretos são cada vez maiores. Festeja-se corretamente que, ano passado, a produção de bens de capital cresceu, mas 70% desse crescimento são caminhões ligados à agricultura, tratores, máquinas e implementos, todos os fornecedores por esse lado. Ora, uma política mais clara, mais deliberada nesta direção da integração agricultura e indústria, certamente pode dar um gás, um avanço muito mais significativo na própria indústria, que anda tão atrapalhada. Dos subsegmentos da indústria, aqueles que estão mais ligados à agricultura e que poderiam ser maiores do que são os que vão melhor, né? E isso implica também, né, num reforço, também não temos tempo de falar nisso, das políticas de suporte à produção agrícola como um todo. O Ministério da Agricultura tem sido objeto de um desmonte considerável nos últimos períodos, né, coisas fundamentais do ponto de vista de programas de suporte ao crescimento da produção agrícola não acontecem.
O próximo ponto que eu acho, e certamente o Edmar vai ter oportunidade de falar isso mais adiante, está ligado à indústria, né? A produção industrial como um todo, hoje não é muito diferente daquela de 2008, e o setor vai com bastante dificuldades. Tá certo? Existem algumas coisas nessa direção que ainda não são reconhecidas definitivamente na política, a primeira das quais, que tem sido objeto de trabalho do Edmar, é a ideia de que não dá para se manter altamente protegido e com custos elevados à base do sistema produtivo, né? As matérias-primas básicas. Não dá para a indústria brasileira concorrer na produção, na manufatura de bens, se o plástico, se o metal, se os produtos químicos básicos custam um múltiplo do preço internacional, né? E isso é uma coisa que tem que ser adequadamente enfrentada há tempos atrás para dar estrutura de proteção efetiva à indústria. Mas mais do que isso, essa visão da indústria versus serviços versus agricultura é uma visão atrasada, 100% ultrapassada pelos fatos. E, em particular, não só a interligação de agricultura com indústria, é uma coisa muito mais adequada, muito mais moderna e muito mais moderna tecnologicamente, como a integração de indústria com serviços, né? Na geração de valor do setor industrial, nas empresas que eram industriais, cada vez mais a questão de serviços é fundamental. Não se trata mais de produzir equipamentos, mas de produzir soluções, né? Eu mesmo fui, durante um breve período, do conselho da Schneider Electric, que é uma empresa tradicional enorme nessa área elétrica, que não vende mais equipamento, eles vendem solução para gestão de sistemas integrados de energia, seja na planta, seja em segmentos, em coisas dessa natureza. Da mesma forma, os casos bem-sucedidos dos setores de vestuário e têxtil, que conseguem sobreviver muito bem com relação à concorrência especial importada, são todos casos onde a produção industrial encaminhou e se integrou com a área de distribuição, ou mesmo da prestação de serviços. Isso é uma visão diferente do que é prevalecente, que, na verdade, vem lá do período do gás, a ideia de que, para se ter indústria no Brasil, você tem que proteger o setor de bens e insumos básicos, que era a essência do segundo PND. Além disso, para que a indústria efetivamente possa ir mais adiante, nas condições de hoje, é indispensável um maior grau de mecanização, de informatização, de controles de processos muito mais, porque, como todo mundo sabe, a indústria também enfrenta um problema extraordinariamente complicado. Os salários sobem muito por decorrência do peso do setor de serviços, a produtividade da mão de obra é muito baixa, e se não tiver um salto de produtividade na indústria, nós não vamos competir adequadamente. Então, uma revisão na proteção, uma mudança nesse tipo de coisa, eu não tenho dúvida, pode colocar a produção industrial como forma de voltar a crescer. Vai ser uma indústria diferente, não necessariamente será uma indústria menor, pode ser até uma indústria maior por esse lado, mas uma visão completamente diferente daquela que tem fracassado nesse período recente, que pede e exige doses maciças e crescentes de proteção daquilo que eu chamo de caramelos tributários e outras coisas mais, para se manter viva e cada vez estar mais pressionada pelas coisas. Este conjunto de coisas, isso é parcial, é consistente apenas com 15 minutos de apresentação, mas me parece que uma visão desta natureza poderia resgatar um pouco da confiança no investimento, elevar o investimento mais adiante. Eu estou pressupondo que a política macroeconômica vai dar suporte a isso, e eu acho que isso poderia ser um bom começo de conversa para a gente retomar o crescimento mais acelerado. Maravilha, Zé Roberto. Dia 11 do mês passado, tivemos um fenômeno muito extraordinário lá na Barra do Rio de Janeiro, que foi inaugurada a primeira loja Apple da América Latina. E se formaram enormes filas na expectativa da abertura da loja, e pelo que eu li nos jornais, quando as lojas se abriu, aquele pessoal que entrou dentro da loja da Apple entrou aos gritos, né?
E eu fiquei meditando se os gritos que se ouviram naquela ocasião eram devido aos produtos que agora as pessoas podiam ter acesso ou se era pelos altíssimos preços aos quais eles eram vendidos. O iPhone estava sendo vendido a 85% mais caro do que pode ser comprado na loja da Apple em Nova York. Todos os outros produtos variavam seu preço entre 80% a 90% a mais do que os preços correspondentes em Nova York. Isso é apenas a ponta do iceberg de algo que nós estamos constatando no nosso dia a dia. Os preços dos carros, das motos, das bicicletas, o preço dos hotéis, as passagens aéreas, os aluguéis, o preço do hambúrguer. No Brasil, todos os preços são extremamente mais elevados do que ocorre em outros países com quais nós comerciamos. E as dimensões dessa diferença são dessa magnitude de 50% a 100% mais altos. Traduzindo essa perplexidade e levando isso para o humor carioca, um grupo de jovens do Rio de Janeiro recentemente fez uma homenagem estranha aos 20 anos do Real, criando um site que se chama Rio Surreal, ilustrado por uma nota do Real, onde, em vez dos peixes do Gustavo Franco, aparece a figura do Salvador Dalí. E ele estava, obviamente, reclamando ali de coisas mais específicas, não dos preços dos produtos básicos que o Beto falou aqui, mas de coisas que estavam sendo vendidas por exemplo, o hambúrguer de R$ 99,00, ilustrados nesse site. Então, nós temos essa característica, eu acho que como 20 anos atrás o nosso problema era a inflação elevada, hoje nós podemos tratar dos nossos problemas a partir dessa constatação que nós vivemos num país de preços surreais. E essa perspectiva de partir dessa constatação do dia a dia da população, que está tendo que pagar preços absurdos por produtos de má qualidade, é onde a gente pode dar entrada para procurar um entendimento sobre como entender a problemática nossa atual. Basta fazer um exercício, eu não fiz concretamente, mas imagino, pegar os produtos da loja da Apple, lá da Barra, no Rio de Janeiro, e decompor em seus principais componentes. Eu estou seguro, como ocorre, em geral, com os bens de consumo durável no Brasil, de que pelo menos 50% do excesso do preço que é vendido no Brasil em relação ao que é vendido nos Estados Unidos se deriva da carga excessiva de impostos que nós temos aqui, como já foi falado por mais de um dos que vieram antes de mim aqui de manhã cedo. As nossas carga tributária não somente atinge 36% do PIB, mas a forma pela qual ela se manifesta, a complexidade dos nossos impostos, é que cria um inferno de tributário para as nossas empresas. O custo não é apenas o de pagamento dos impostos, mas é o custo de manter a máquina tributária e é o custo da litigação constante que ocorre entre as empresas e o fisco a respeito dos pagamentos dos impostos e que ocupa boa parte da atividade empresarial dedicada a como evitar ou minimizar a carga tributária ou a lidar nos tribunais com as inúmeras litigações tributárias que o Brasil tem hoje em dia. Então, eu diria que, ponto número 1, é difícil imaginar
mas eu imaginarei algo mais importante no Brasil para os primeiros 100 dias do próximo governo do que dedicar-se de maneira muito decidida à questão da reforma tributária no país. Obviamente, o objetivo final é redução da carga, mas existe um objetivo intermediário de igual importância, que é redução da complexidade de nosso sistema tributário. E, para isso, há diversas propostas na mesa, uma proposta do senador Dornelles, que me parece muito sensata, mas que tem enfrentado enormes dificuldades de políticas, e face a essas dificuldades políticas de enfrentar essa questão de reduzir o nosso emaranhado tributário, governos que ameaçam, mesmo esse governo, anteriormente, ameaçam introduzir reforma tributária, logo recuam face às dificuldades políticas que enfrentam. Eu creio que esse problema, não é, face a essa constatação aí da surrealidade dos nossos preços, não é, deve ser a prioridade número 1 para o primeiro ano do próximo governo. A prioridade número 2 para o segundo ano, a prioridade número 1 para o segundo ano do próximo governo, se deriva da constatação que nem só de impostos vivem os nossos preços surreais. Porque se for só os impostos, nós estaríamos exportando muito mais do que estamos exportando, já que, mal que bem, mais mal do que bem, como o Maílson vai me dizer, os impostos são abatidos das exportações. Mas o que a gente constata, na verdade, é que o Brasil, embora seja um pequeno gigante do ponto de vista do PIB, é a 7ª maior economia do mundo, é um anão do ponto de vista das exportações, é apenas o 24º maior exportador mundial. Nós temos um PIB que representa 3,3% do PIB mundial, e as nossas importações mal chegam a 1,3% do PIB, ou seja, as nossas exportações são 2,5 vezes menores do que a nossa participação no PIB mundial. E isso é uma anomalia brasileira, não é porque o Brasil é grande que exporta pouco, ao contrário, todos os países grandes, Comunidade Europeia, Estados Unidos, China, Japão, vocês nomeiem todos os que vêm antes do Brasil na lista dos primeiros 6, todos eles são também grandes exportadores. Essa falta capacidade do Brasil de participar ativamente do comércio internacional do ponto de vista de suas exportações, obviamente tem uma contrapartida, porque quem exporta não pode importar. E, nesse sentido, vocês podem olhar também como é ridiculamente baixa a participação das importações no total do PIB brasileiro. As importações representam apenas 13% do PIB, e essa relação exportações sobre PIB de 13% é a menor entre todos os 176 países para os quais o Banco Mundial tem dados. Eu falo brincando assim, ainda bem, né? É que não existe dados sobre a Coreia do Norte, porque imagina que se houvesse dados sobre a Coreia do Norte, nós constatássemos que o Brasil exporta ainda menos do que a Coreia do Norte. O fato é que nós somos um participante mínimo das correntes de comércio internacional. Por que isso é importante? Isso é importante porque se é através do comércio, da exportação e da importação que um país ganha produtividade para poder emergir dessa armadilha da renda média que o Beto mencionou e se tornar um país desenvolvido. E isso por razões tanto de ordem analítica quanto de ordem empírica. Se você olhar analiticamente, o crescimento depende de tecnologia,
depende das empresas terem escala, depende delas estarem especializadas e depende dela ter concorrência. Tudo isso depende de estar participando ativamente do comércio internacional. Empiricamente, vocês também constatam que todos os países que emergiram da renda média para se tornarem países desenvolvidos no pós-guerra, todos eles, os tigres asiáticos, Israel, Austrália, Nova Zelândia, os países da periferia europeia, todos eles, cada um à sua maneira, o fizeram através de uma integração crescente de suas economias com o comércio internacional. O melhor exemplo para nós aqui é a Coreia do Sul. Nos anos 60, 70, o PIB per capita da Coreia do Sul era menor do que do Brasil. A Coreia do Sul também praticava, naquela época, uma política de substituição de importação. Entretanto, a partir do primeiro choque do petróleo, os coreanos se deram conta de que ou se integravam, se faziam uma industrialização que deixasse de ser apenas substituidora de importação para se tornar uma industrialização exportadora, ou eles iam ficar atrasados em relação ao resto do mundo. Assim o fizeram. Não é? Hoje em dia, a Coreia exporta 58% do seu PIB, comparado com 12% do Brasil, e tem um PIB per capita que, em 1970, era igual ao do Brasil, hoje é 3 vezes superior ao do Brasil. Tem empresas extraordinárias e tem um nível de tecnologia e de educação também primorosos, que são coisas que vêm junto com esse processo de integração e modernização empresarial que traz a integração de uma economia nacional às correntes de comércio internacional. Então, eu diria que, nos meus 2 minutos finais, a prioridade número 1 para o segundo ano do governo e daí para frente para os próximos 7 anos, seria definir um programa de integração competitiva da economia brasileira à economia internacional, ou seja, dar as voltas ao avesso da atual política industrial, que está totalmente voltada para o protecionismo e para o aumento do custo, e partir para uma política industrial que seja voltada para a integração das empresas brasileiras às correntes, a corrente de comércio internacional. Se nós fizermos isso, vamos, ao mesmo tempo, resolver o problema dos preços surreais e, finalmente, poder contemplar este país como um país desenvolvido. Muito obrigado. Obrigado, Baixa. O tema é a nova agenda. Primeiro, eu acho que na nova agenda há uma primeira parte que é a correção do descarrilhamento que nós fizemos nos últimos anos. Como já foi dito aqui de manhã, especialmente a partir do segundo governo Lula e do governo Dilma. Esse, portanto, foi tema já da discussão de hoje de manhã. É uma ideia de volta aos elementos do que é hoje consenso sobre a boa política macroeconômica, que foram desvirtuados e, se não foram completamente abandonados, foi simplesmente porque a ameaça de desorganização dos mercados diante dessa possível do abandono da boa prática de política macroeconômica obrigou um governo a fazer certo recuo, evidentemente sem nenhuma convicção. Então, o primeiro ponto de uma nova agenda, que não é bem nova, é simplesmente voltar ao rumo correto. E isso foi também, como disse aqui o Zé Roberto, disse o Edmar, é uma questão de voltar à política de boa prática macroeconômica e conseguir fazer com que o país escape desta, que se convencionou chamar de uma armadilha da renda média. Por quê? Rapidamente, sabe-se a fórmula
para crescer a partir de uma renda relativamente baixa é conhecida. Basta ser capaz de criar um excedente para ser investido e investir usando tecnologia conhecida, já que nós estaria muito longe da fronteira tecnológica, e o país com isso cresce. Nesse sentido, essa fórmula que foi usada pelos países, inclusive no Brasil, no pós-guerra do século passado, a ideia era, o grande desafio era conseguir, numa sociedade pobre, mobilizar o excedente para ser investido. Essa mobilização, que foi feita de várias formas, mas principalmente sob a liderança do Estado, muitas vezes um Estado incapaz de gerar isso através de um excedente via arrecadação fiscal, o fez por emissão e por uma ideia de poupança forçada via inflação. Até o momento em que esse processo se torna disfuncional e a inflação nem mais é capaz de transferir recursos para o Estado que investa. Além do mais, como já ficou demonstrado, o Estado como investidor e especialmente como gestor de empresas a partir de um certo tempo, é péssimo gestor. Esse modelo chegou à exaustão claramente na década de 70, apesar de ter passado, quer dizer, o modelo já no início da década de 60 foi obrigado a ter uma reorganização. O Brasil teve um primeiro momento de reformas modernizadoras institucionais, mas o governo militar voltou a usar a ideia do Estado como indutor do investimento, e até que isso se exauriu. Nos deixou como legado a inflação crônica, que nos desorganizou e nos levou durante quase 2 décadas a um risco de completa desorganização da economia e da sociedade, que foi estabilizado finalmente no início da década de 90 com o real. Parecíamos, então, estar com tudo organizado para finalmente caminharmos mais rapidamente a caminho do primeiro mundo, da ideia dos países desenvolvidos. O país saiu do trilho, claramente, pelo menos nos últimos 6, 7 anos. É preciso, portanto, voltar a isso. Mas eu acho que é um elemento além de voltar de correção do rumo. Há um elemento que nós estamos, e aí não é só o Brasil, é no mundo todo, tem algo de novo. Há um momento em que, até muito recentemente, a correlação entre crescimento material e bem-estar e qualidade de vida era tão alta que não era preciso nem questionar se crescimento gerava qualidade de vida. Era evidente que sim. Isso é claramente verdade para um nível muito baixo de consumo de pobreza. Isso começa a ser questionável a partir de um certo ponto, surpreendentemente baixo de renda, mas nós, ainda até muito recentemente, tínhamos a convicção de que crescer significava aumento de bem-estar. Esta correlação está, me parece, hoje, altamente questionada. O crescimento material não necessariamente significa melhora da qualidade de vida. O que significa, o que é qualidade de vida? Qualidade de vida, os estudos hoje de psicologia de todos os lados demonstram essencialmente o que é qualidade de vida. Qualidade de vida é ausência de estresse, é capacidade de estar, de tempo, com os amigos, com quem se gosta, com a família, e falta de ansiedade sobre o futuro, uma perspectiva positiva sobre o futuro. Isso é que é qualidade de vida. Qualidade de vida está essencialmente ligado, portanto, à vida na rua, para usarmos a expressão. Quer dizer, é um pouco de fora de casa, segurança, capacidade de mobilidade, não ficar 4 horas preso no trânsito, não ficar num ônibus terrível, num trem que quebra, saber que a escola dos filhos é razoável, que temos boa escola, que tem saúde, que tem saneamento. E,
muito importante. Qualidade de vida é viver numa comunidade onde você sente empatia com seus concidadãos. E isso é algo que exige um mínimo de igualdade. É evidente que a desigualdade é altamente negativa para os mais pobres, não preciso dizer isso. O surpreendente, e nem sempre compreendido, é que a desigualdade é também muito negativa, detratora da qualidade de vida, também para os mais ricos. O fundo é por quê? Porque a qualidade de vida, bem-estar e qualidade de vida está associado a pertencer, a sentir parte da comunidade. Quando você tem pessoas que estão permanentemente não são, por quem você não sente empatia, por não sente empatia por você, isso é um profundo detrator da qualidade de vida. Então, é preciso rever na nova agenda esta dimensão. Foi falado hoje de manhã pelo próprio presidente Fernando Henrique Cardoso aqui, o que hoje se quer é qualidade. Mas como fazer isso? Qual é essa mudança? Não está ainda bem delineado. Por isso é tão difícil transformar desta percepção, que eu acho que ainda não está clara, mas é que é preciso, eu acho que estará clara muito rapidamente, para, então, políticas públicas e como isso vai modificar as políticas públicas. Eu vou tentar rapidamente correr pelos que me parecem os pontos principais dessas mudanças. O objetivo da boa política econômica é aumentar a produtividade. Isto é, produtividade é um termo que os economistas usam, mas é a capacidade de produzir mais com menos, de criar mais valor com menor custo. Isso é o fundamental do objetivo que se tem na economia. Para quê? Para aumentar a renda e a qualidade de vida, não necessariamente o consumo material. Como é que se consegue aumento da produtividade? O aumento da produtividade tem duas dimensões. Uma dimensão que é via o investimento em capital físico, que incorpora novas tecnologias mais modernas, e uma dimensão muito subestimada, mas que é muito relevante e se torna fundamental a partir de um certo nível da renda média, a partir de onde já passamos, que é educação. Educação em todos os níveis. De tanto ser repetido, a questão de educação virou um clichê. Mas, como todo clichê, é uma verdade que, tanto ser repetida sem convicção, perde força. Então, temos que voltar à ideia do que é a educação e o que é a melhora da educação. Há, no mundo hoje, em questão de educação, uma revolução em curso. Uma revolução profunda, que foi permitida pelo uso da informática na educação. Portanto, a educação que nós temos, inclusive com escolas por faixas etárias e que, passando de ano, obtendo um conhecimento médio da matéria que foi ensinada, é hoje algo que parece completamente ultrapassado e anacrônico. A ideia hoje é possível ter uma educação com flexibilidade, onde você use muito bons professores com a informática e para educar de forma não padronizada, muito mais dirigida aos alunos e dependendo do ritmo dos seus alunos. E, fundamentalmente, ensinando a aprender e não a decorar. Muito mais estimulando a curiosidade e o interesse em aprender. É fundamental, começa do ensino básico. Nós, no Brasil, estamos fazendo tudo errado. Nós estamos fazendo, mais uma vez, como a nossa tendência a dar muito mais importância à forma do que à substância, estamos apostando num ensino superior universitário comercializado, que dá diplomas sem não apenas ensinar nada e certamente sem ensinar a aprender nem a curiosidade. Então, estamos completamente errados, isso precisaria ser tratado com seriedade profundamente. É o elemento número 1, que eu diria, no Brasil. Segundo, é a incorporação da tecnologia de ponta, das tecnologias mais modernas. Já ainda não estamos na fronteira, mas estamos nos aproximando dela. Isso exige tanto investimentos em capital físico moderno, quanto pessoal treinado de mais alto nível. O Brasil investe pouco. O Brasil poupa pouco e investe muito pouco. Tanto o setor privado, e pode ainda ser argumentado porque temos um elemento ainda muito grande de pobreza, mas o setor público, que hoje, como foi dito aqui,
várias vezes hoje de manhã, apropria-se de 40%, quase 40% da renda, 36% do imposto mais o déficit, no Brasil, investe menos de 3% do PIB. Então, o país é profundamente, ele é gastador sem investir. E isso precisa ser revertido. Bom, o terceiro elemento é o elemento de estímulos competitivos através de exemplos. E isso vem, como o Baixa tem insistido ultimamente, vem, e o Zé Roberto chamou a atenção aqui também, é essencialmente através da integração comercial no mundo. Mas mais do que integração comercial, eu acho que é uma integração cultural no mundo globalizado e cosmopolita. É fundamental. No fundo, o isolacionismo é profundamente prejudicial do desenvolvimento, no sentido, na acepção correta do termo. Bom, e quarto, foi dito muitas vezes aqui de manhã e também agora à tarde, mas eu acho que é o elemento fundamental, é preciso rever o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, é preciso pôr o Estado brasileiro a serviço da população e não, como é hoje, o Estado a serviço de sua própria influência, do seu próprio poder e criando todo tipo de dificuldades para a população. Não é apenas para as empresas, onde o compliance e fiscal e de toda a ordem é, hoje, um custo extraordinário, como é também para as pessoas físicas, isto é, tenho 2 minutos, vou acelerar, mas também para as pessoas físicas. Para isso é preciso reverter o caráter patrimonialista, lá Raimundo Fauro, e cartorial, faço homenagem aqui a Hélio Jaguaribe, do Brasil, do Estado brasileiro, histórico do Estado brasileiro, e resistir à nova tentação da patologia da segurança, que é algo que não existia, mas está havendo cada vez mais, e eu vejo criar sociedades paranoicas. Quando o que nós queremos do Estado e uma sociedade é exatamente o oposto. Sociedade é baseada na confiança, na cooperação, na capacidade, e não na ideia, enquanto o Estado brasileiro hoje está focado em criar dificuldades e a desconfiança a qualquer iniciativa. Portanto, faço só um paralelo com moeda, que foi dito aqui de manhã. Moeda é, antes de tudo, uma convenção, e é uma convenção sobre credibilidade. É, portanto, essencialmente confiança. Uma sociedade onde a confiança vai sendo erodida está em profunda dificuldade. Vai haver casos muito graves. Nesse sentido, por isso que a moeda é tão simbólica. Como fazer esse resgate do Estado? Para terminar, primeiro, eu acho que o mundo moderno é tão complexo que nenhuma grande empreitada, especialmente um país central, pode ser tocado de forma centralizada. A centralização, a ideia, e hoje toda a técnica de administração privada, pública e privada está demonstrando isso, tem caminhado nessa direção. Acabou comando e controle. Hoje é preciso delegação e exemplo, e carisma. É assim que se toca. Então, é fundamental fazer uma radical descentralização no país. A ideia, de novo, inclusive de tributação, o Eduardo Janete disse aqui, temos conversado muito sobre isso, acho que a tributação tem que estar o mais próximo possível da comunidade, e deve ser radicalmente nesse sentido. Não é simples, mas eu acho que é possível. E é preciso ter um programa, como sempre, as coisas que parecem impossíveis, põe-se metas de longo prazo e chega-se lá mais rápido do que se imagina. Por fim, para terminar, realmente para terminar, o Brasil precisa, a nova agenda tem que ter um programa radical, sério, comprometido, de novo, com os projetos de longo prazo, metas de longo prazo a serem perseguidas, consistente, de redução rápida das desigualdades. Rápida das desigualdades, de oportunidades, que foi falado aqui hoje de manhã várias vezes, mas eu acho que existe uma outra dimensão muito importante. De certa forma, o capitalismo e a economia de mercado exigem, ou pelo menos não podem dispensar, desigualdades do ponto de vista da riqueza. Mas a desigualdade do padrão de vida é profundamente perversa. Então, o que se deve focar é na redução da dispersão de padrão de vida. Nesse sentido, o sistema tributário, única proposta
que eu lanço aqui como coisa específica, eu acho que a ideia de mudar o imposto de renda para um imposto mais voltado sobre consumo e padrões de consumo seria muito importante. Com algo que seria... E segundo, a tecnologia e a informática de hoje dispensam para a função de redistribuidora do Estado a intermediação caríssima, onerosa e altamente questionável do Estado. Poderia-se fazer isso simplesmente com uma espécie de composição de imposto sobre desvios padrões acima da média de consumo, que seria automaticamente transferido para quem tivesse alguns desvios padrão abaixo da média de consumo. Nesse sentido, você primeiro, despersonaliza, tira a ideia de transferências que me parecem inevitáveis numa sociedade tão desigual ainda como no Brasil por alguns anos, da ideia do uso político do Estado disso e faz isso automaticamente, que é muito mais aceitável, muito mais bem pensado. E esta combinação, ainda que transitória, mas de longo prazo, com um programa sério de educação, eu acho que nós poderíamos superar o que é a nosso pecado original, que é uma profunda desigualdade que surpreende a todo mundo que não está habituado a ela como no Brasil. Obrigado. Pércio. Eu vou começar aqui, muito já foi dito, não vou reprisar temas que foram já colocados e abordados, mas simplesmente recapitulando que o Plano Real se inseria dentro de um quadro de modernização do Estado e do funcionamento das instituições brasileiras. Claro que sem moeda estável nada pode ser feito, mas eu penso que posso falar em nome de todos que dele participaram, que ele fazia parte de um projeto de modernização. Se olharmos a sequência, foi precedido por um ajuste fiscal, houve logo a seguir o fim dos monopólios constitucionais, foram dados passos importantes no equacionamento da Previdência, criação das agências reguladoras, montagem do tripé, lei de responsabilidade fiscal. Estou dando aqui alguns exemplos do que era uma agenda de tornar o funcionamento do Estado e das instituições brasileiras mais moderno. Essa agenda tinha um princípio, que é o princípio liberal. Eu uso aqui a palavra de forma deliberadamente provocativa, mas acredito que é o pensamento de todos ao dizer isso. É uma agenda liberal. É uma agenda que busca circunscrever o Estado, as suas funções precípuas, que é saúde, segurança, atendimento aos mais pobres, etc., etc. A diminuição ou erradicação do Estado empresário e a criação de condições para o florescimento da iniciativa privada. Bem, essa plataforma liberal, esse pano de fundo liberal, de alguma forma se perdeu ao longo desses anos. Eu não vou comentar aqui sobre os vários aspectos dessa trajetória de desfazimento, digamos assim, dos equívocos que aconteceram desde 2008 na condução macroeconômica do país. Já foram abordados por várias pessoas aqui. Mas eu acho que quaisquer reformas que nós temos em mente, elas precisam ter um projeto. Precisa ter uma visão de longo prazo em torno do qual elas se organizem. Eu acho que a visão de longo prazo tem que ser a restauração do projeto de criar um Estado mais moderno e dentro de um marco deliberadamente liberal. Eu vou dar alguns exemplos aqui de reformas nessa linha. Primeiro, FGTS. Vou dar um exemplo simples. É a poupança dos trabalhadores, compulsória, investida obrigatoriamente em juros do Tesouro Nacional, em papéis do Tesouro Nacional, a rigor na Caixa Econômica Federal, que tem garantia do Tesouro, a juros muito abaixo do mercado. O que significa isso exatamente? Uma penalização à classe trabalhadora, porque poderia ter juros maiores em outros lugares. Um desincentivo à poupança, porque, na verdade, o sujeito, em vez de fazer poupança voluntária, está fazendo poupança compulsória, que, no fundo, não desrespeita a cidadania. O sujeito que é capaz de votar, de decidir o que fazer da sua vida, decidir a família que quer montar, ele é autônomo para tudo isso, inclusive responsável criminalmente, menos para gerir sua poupança. E serve também para fazer subsídios para grupos empresariais, de acordo com as políticas econômicas do momento, que provocam, vou comentar adiante, uma enorme distorção na formação da taxa de juros. Faz sentido? Não faz sentido de projeto liberal. Quer dizer isso? Não é só remunerar a FGTS a mercado, óbvio, porque
Caso contrário, tem um efeito distorsivo sobre a distribuição de renda e agrava o nosso problema de desigualdades. Mas trata-se de dissolver este mecanismo. As pessoas têm que ser capazes e ter direito e autonomia de dispor e pouparem da forma que bem quiserem. Vou dar um segundo exemplo aqui. Empréstimos do BNDES. Todos viram o gigantesco crescimento da carteira de empréstimo do BNDES por circunstâncias variadas. A pergunta é, o Brasil precisa de fato de um banco de desenvolvimento? Porque o desenvolvimento existe em vários lugares do mundo, tem sempre uma função de financiar atividades quando não existe sistema privado capaz de financiá-las, ou seja, chamadas externalidades ou maus funcionamentos do sistema de mercado. Será que é disso que nós estamos falando? Não é disso que nós estamos falando aqui no Brasil. Isso que nós estamos falando, se fosse realmente para fazer, limitar as externalidades, poderia ter o Banco de Desenvolvimento, que é uma fração de tamanho do Banco de Desenvolvimento que temos hoje. Isso tem uma consequência enorme. Poupa recurso ao Tesouro. Vamos lembrar que todos os subsídios do BNDES são financiados pelo Tesouro Nacional, e é dinheiro que, se não fosse dado subsídio, estaria disponível para inúmeros outros gastos do Estado. Então, tem um custo de dar subsídios. Mas, segundo, possibilitaria reduzir drasticamente, quando não zerar, se fizer a conta direita, a alíquota de PIS. Qualquer companhia sabe que, todo mundo que vive no mundo corporativo sabe o que significa o PIS/COFINS. É uma tributação direta sobre vendas, portanto, completamente equivocada. Não é nem sobre consumo, nem sobre renda, é sobre vendas. Claramente distorsiva do funcionamento da economia, que financia um banco de desenvolvimento numa escala que nós não precisamos, dentro de uma agenda moderna da economia. Vou dar um terceiro exemplo. Estou dando aqui, de propósito, exemplos provocativos de uma agenda liberal. Como organizar a carga tributária? Nossa carga tributária hoje é relativamente suave sobre o imposto de renda. Ninguém gosta de pagar imposto de renda, mas se comparar por padrões internacionais de economias realmente liberais, nossa tributação de imposto de renda é pessoa física é baixa. Mas, por outro lado, existe um mundo de outros impostos sobre tributação, etc. Primeiro, que são obscuros ao consumidor que os paga, porque o consumidor não vê, quando paga o preço, o quanto daquele imposto. Segundo, são extremamente distorsivos à atividade econômica. Há razões para isso, constitucionais, não constitucionais, mas o ponto é o seguinte, se for falar sério em redução de carga tributária, a primeira coisa a fazer é explicitar quanto se paga de imposto quando se consome qualquer bem. Porque aí é que surge a consciência do cidadão do quanto o Estado lhe pesa. Segundo, é girar a taxação, ou na direção do consumo, como a André prefere, ou na direção do imposto de renda pessoal corporativo, como talvez eu prefira, mas, de toda forma, girar essa taxação extremamente distorsiva, voltada ao seu faturamento, para a taxação que importa macroeconomicamente. Eu dei aqui alguns exemplos do que seria uma agenda mais voltada para um funcionamento mais liberal da sociedade. Vou dar um quarto exemplo, aí, do ponto de vista de modernização. Como deve funcionar o Estado? Obviamente, Estado mínimo não faz muito sentido. Estados, por razões complexas, são muito maiores no século XXI do que no século XIX, e assim serão. Mas a questão é a seguinte, o que faz o Estado funcionar eficientemente? Primeiro é métrica de funcionamento. Eu falo óbvio para qualquer um que viva a vida empresarial. Como é que você sabe se a companhia está indo bem? Você tem indicadores, tem métricas, você compara a evolução dos indicadores das métricas, e você dá incentivo para quem está indo bem, pela promoção, pelo bônus, pelo que quer que seja, pelo reconhecimento na forma de premiação simbólica. Ou seja, o Estado tem que ser gerido da mesma forma como se gera a iniciativa privada, com indicadores e meritocracia. São conceitos que não é assim que funciona no Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa de um choque de produtividade. Eu garanto que muitas das que a gente diz que o Estado gasta muito, como é que é a complexidade de cortar gastos públicos, a ineficiência do funcionamento do Estado e o desperdício associados em obras mal feitas, obras que custam mais do que é o caso, etc., são visíveis a olho nu. Não precisa ser analista, não precisa ser economista especializado para observar isso. Ou seja, há enormes ganhos de eficiência e de relevância macroeconômica, eu estou convencido, em gerir de uma forma superior o Estado brasileiro. Poderia multiplicar aqui os exemplos, mas acho que o fio condutor das reformas que nós estamos falando,
além do desfazimento das políticas econômicas, é o fio condutor de ter uma economia mais moderna, aberta para o comércio, mais competitiva, com menos interferência estatal no seu funcionamento, e uma agenda claramente liberal de modernização da economia. Esse, a meu ver, é o nosso grande desafio enquanto sociedade. Nada nos impede de continuar na atual trajetória, ter crescimento baixo, enfrentar, como diz o presidente Fernando Henrique, essa malese generalizada. É possível. Sistemas econômicos, infelizmente, raramente eles explodem. Eles explodem quando tem crise, quando tem ameaça, enfim, quando tem hiperinflação, quando tem crise cambial. Caso contrário, a má administração de uma economia se traduz em uma economia letárgica, com baixo crescimento e baixa qualidade de vida. O que nós temos que fazer aqui, como sociedade, é implementar uma nova agenda do Estado. E tem, a meu ver, que ser implementada abertamente dessa forma. Se nós insistirmos em reformas tópicas, vamos fazer aqui uma pequena reforma tributária, vamos enfrentar aqui uma reforma da Previdência. As reformas tópicas, elas têm uma virtude, evidentemente, que elas endereçam diretamente o problema, mas elas perdem força se não estão vistas do ponto de vista de uma continuidade, de um projeto. Muitas das reformas que se conseguiu fazer durante o Plano Real tinham um lastro. É necessário modernizar o Estado para viabilizar a continuidade do padrão monetário, a sustentabilidade do Plano Real. Esse lastro ajudou muito para convencer a sociedade. Nós precisamos hoje, de novo, de uma agenda liberal. Ela tem um lastro, que eu acho um lastro que vai causar surpresa, mas de forma aqui provocativa, que é o seguinte: se olharmos hoje das distorções macroeconômicas nossas, e são inúmeras, há uma que mostra que a nossa estabilização monetária ainda não está inteiramente completa. O Brasil tem taxas de juros muito altas, reais e nominais. Ter como objetivo de política econômica, e não é Banco Central, independência de mandado de Banco Central seria excelente nesse sentido, mas não é suficiente, ter como objetivo criar as condições para que o país sustente a moeda estável, quer dizer, com a inflação no centro da meta, idealmente até uma meta mais baixa, sem precisar ter taxas de juros altas. Esse é um desafio macroeconômico facilmente inteligível, equaciona direto uma das maiores distorções da economia brasileira, que é o elevadíssimo custo de capital e o baixo índice de financiamento, e é algo que se pode ser visto. Se perguntar assim, qual é o superávit fiscal que queremos? É aquele que permita reduzir a taxa de juros sem afetar a meta inflacionária. Qual política de preços que queremos? A política de preços administrados é uma compatível com não fazer distorções no sistema e não criar pressões adicionais para a inflação. Deve-se abrir a economia? Sim, por inúmeras vantagens competitivas, etc., e para dar mais eficiência à economia, introduzir mais competição, facilitar a obtenção dessa meta. Eu acho que esse desafio, o desafio de completar o Plano Real nessa dimensão, que o país tenha taxas de juros realmente baixas, reais e nominais são importantes também. É um desafio que acho que poderia nortear uma nova agenda, desde que fosse concebida, e tem que ser, na minha opinião, deve ser concebida abertamente e declaradamente como uma agenda liberal. Sei que a palavra é mal vista hoje em dia, confusa com o neoliberalismo, etc. Estou fazendo algo mais radical, não é nem o neoliberalismo, é o liberalismo antigo. Se for concebido dessa forma, eu acho que o plano pode galvanizar esse mal-estar da sociedade. Diz, olha, aqui tem uma outra direção, vamos fazer as coisas de uma forma radicalmente diferente. A ideia do algo radicalmente diferente é o que a sociedade quer. Não é a discussão individual de questões essas aquelas, mas é uma nova agenda que seja percebida e implementada como radicalmente diversa do que tem sido feito até hoje. Muito obrigado.